ao canal Mulheres Sem Maravilha. E antes que a gente vá prosseguir com o nosso episódio, por favor, já curte aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se gostar do conteúdo, compartilha com as amigas, deixe seus comentários. Terapia faz bem? A nossa primeira convidada é a Fernanda Soares. A Fernanda ela é psicóloga, psicoterapeuta, especializando em psicoterapia analítica e especialista em abordagem corporal, unindo práticas também holísticas. Oi, Fernanda! Oi, Melina. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Silvia Garcia, nossa segunda convidada. Silvia é psicanalista com formação em diversas abordagens, em terapias integrativas como meditação, arte-terapia e terapia de regressão. Oi, Silvia! Boa noite, Melina. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E aqui, por último, temos também a Ellen Nauschweinstein, que muito provavelmente eu errei o sobrenome, como sempre, que é formada em comunicação social, habilitada em rádio e TV, experiência em TV em mais de 10 anos. E, além de todas as atividades, hoje a Ellen é roteirista do canal do YouTube Manual do Mundo. Oi, Ellen! Oi, Melina. Se você não tivesse falado que você errou, ninguém nem ia perceber. Eu não sei ainda porque... Eu não sei ainda porque você me chamou, mas eu tô curiosa para descobrir. Então vamos. Seja bem-vinda, Ellen, maravilhosa. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda e para a Silvia, que é a pergunta que é a seguinte. Eu queria entender um pouquinho a diferença da psicoterapia e da Silvia como psicanalista. Fernanda, você pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, vamos lá. A psicoterapia, né, quando a gente fala de psicoterapia, a psicoterapia ela é exclusiva, né, uma prática exclusiva do psicólogo, né, psicoterapia, né, então a prática exclusiva do psicólogo. Quando a gente forma, né, só para entender um pouquinho isso, porque para quem é leigo é um pouco difícil mesmo de compreender, né? Quando a gente se forma em psicologia, a gente vai se especializar, fazer uma formação numa linha de compreensão teórica. Então, quando você se forma em psicologia, você faz em seguida uma formação numa linha de compreensão. E aí você atende naquela linha, né, mediante aquela visão. E aí, então, você é psicoterapeuta naquela visão específica, naquela compreensão específica. Então, o psicólogo, né, ele é psicoterapeuta e ele também pode fazer a formação em psicanálise como uma das linhas de compreensão. E aí ele é psicanalista. Porém, as linhas de compreensões, elas também podem ser feitas por outros profissionais, a formação por outros profissionais que não necessariamente psicólogos. Então, quando a gente fala de psicoterapia, é específico do psicólogo, né, que pode também atender nessa compreensão teórica da psicanálise. A grande diferença, né, da psicanálise, né, para as outras compreensões, quando a gente fala de psicoterapia, nessas outras compreensões, é que a gente trabalha mais com o consciente do que com o inconsciente. A gente pode até chegar nas razões inconscientes, né, mas não é o nosso foco a princípio. Né, não é o caminho, a princípio, pelo qual a gente caminha. Legal, uma ótima, maravilha. Silvia, você pode contribuir, com um pouco mais de informação sobre a questão da psicanálise? Sim. Bom, a Fernanda ela foi já bastante clara, né, nessa diferenciação. A psicanálise, o psicanalista se forma especificamente em psicanálise, é uma escola fundamentada pelo Freud, pela teoria freudiana, e aí vem os seus contemporâneos, Lacan, linhas inglesas, que é Winnicott e Melanie Klein, enfim, e muitos outros pós-contemporâneos aí. Eu fui dessa formação, né, passei por escolas, minha base é freudiana, mas eu passei por escolas lacanianas, uma agora especialização que eu terminei em psicanálise e saúde, mas eu tenho um grande amor pela linha winnicottiana, que é a linha que atende mais voltado para a criança. Mas não atendo só a criança, né? Eu atendo a criança de cada um, que está em todo mundo. É isso que ela falou, a psicanálise acredita que um analista ele não consegue levar o paciente até um lugar que ele não tenha chegado na própria análise pessoal. É como se o aprendizado dele, maior do que qualquer curso, os cursos que ele faz de formação e todo o grupo de estudos, enfim, supervisão, é a análise pessoal. E é esse olhar para o inconsciente, ou seja, não é apenas para o que o paciente traz
na fala do comportamento, daquilo que ele tem consciência. É um olhar para o que ele diz e o que ele não diz, aquilo que ele se denuncia, então, em atos falhos, em sonhos, ou muitas vezes na própria fala do paciente, como se o inconsciente fosse uma outra parte do eu, que está ali oculta, uma parte muito maior, né, muito mais, digamos, complexa, e que, por razões diversas, questões traumáticas e experiências diversas ao longo da vida, muito disso se perde, vai para uma espécie de cofre mental, está ali escondido, e o trabalho da psicanálise, então, é quase que um trabalho de investigação, tentar buscar através de enigmas, né, que seriam essas mensagens que o inconsciente manda, o sintoma principalmente é uma fala de algo que não foi escutado desse inconsciente, e aí é através desses sinais que vão sendo identificados na análise, você vai estruturando e entendendo quem é esse eu, né, dessa pessoa que busca ser analisada, se conhecer. O porquê que é importante a pessoa fazer terapia ou fazer análise? Bom, eu sou suspeita, porque eu acredito que a análise é uma coisa que todo mundo deveria fazer, desde cedo, se possível, desde a infância, deveria ser algo assim, incluído na educação escolar ou de alguma maneira na nossa cultura como um todo, porque é muito importante você se conhecer e entender, né? Basicamente, o ser humano nasce sentindo e vai depois estruturar o pensamento. Então, é mais ou menos isso, tá? É muito mais complexo, mas estou tentando explicar de uma maneira bem, bem simples. E ao longo, o ser humano nasce, tem os seus desejos, tem, enfim, o que ele se tornaria se ele não fosse interferido, que é uma coisa impossível, pela sociedade, pela família. Então, vem a família, vem a escola, vem a sociedade e começa a contornar, dar um contorno para esse ser, dizendo o que ele pode e o que ele não pode dentro desses desejos que ele trata. A criança pequena, ela tem os desejos e ela não tem vergonha, ou ela não tem censura. Então, ela prova tudo na fase oral, ela vai colocar tudo na boca, ela vai experienciar tudo que ela visualizar, o que ela tiver, e a sociedade, a família, vai, de uma certa forma, dar um contorno dizendo isso é permitido, isso não pode. E para se incluir nessa sociedade, então, essa pessoa, né, esse ser em formação, vai criar ali as questões dele, as marcas mnemônicas, enfim, do que aconteceu, do que ele aprendeu como certo e o que ele sentiu, o que ele aprendeu como errado. E ele vai, então, encontrar uma mediação entre os desejos originais, os desejos que ele teria, quaisquer, e aquilo que ele foi sendo moldado e que disseram que ele deveria querer, ou para ele ser aceito naquela família, naquele grupo, naquela sociedade. Às vezes, esse contorno, essa mediação, às vezes não, né? 100% das vezes, eu acho, dá alguns conflitos para todo mundo, porque tem questões que você acaba recalcando, que é o que a gente fala, recalque na psicanálise, por exemplo, é aquilo que você não deu conta e aí você esconde no seu inconsciente, não tem mais acesso à informação, são aspectos que você não deu conta de elaborar, enfim, questões que foram de culpa, de medo ou de prazer excessivo em algo que te disseram que não podia, enfim, todo tipo. E através disso, então, esse ser, né, esse ser humano em formação, vai criar uma personalidade. Só que ele vai criar dentro da linguagem que vai estruturar também e que vai formá-lo como um ser humano, mas os desejos ainda estão lá. Alguns que não foram aceitos e que não foram muito bem elaborados, essa transição entre desejar e não entender que aquilo não é possível. E aí entra algum conflito. Então, ao longo da vida, o que a psicanálise vai explicar é que nós tendemos a repetir questões mal elaboradas, afetos não muito bem resolvidos, e que isso vai aparecer, por exemplo, em forma de sintoma, ou que vai
se repetir, então a pessoa vai sempre repetir o mesmo tipo de relação, o mesmo tipo de comportamento, ela vai achar que ela atrai o mesmo tipo de pessoa, mas ela, né, ela vai dizer, eu tenho o dedo podre, sei lá, para um relacionamento, ou ela vai dizer, eu tenho azar em tal coisa, ela não consegue perceber a própria responsabilidade nessa circunstância, nessa situação que ela mesma proporciona para a vida dela. Então, esse é o trabalho da análise, é você buscar a sua responsabilidade naquilo que te acontece, né? Você entender que tudo que te acontece tem um motivo pelo qual aquilo se repete ou acontece com você, e você tem que buscar, porque não adianta você só sair culpando, acontece isso comigo por conta de fulano, por conta da minha mãe, de não sei o que, tem todas essas questões, mas quando você compreende a sua parte, o que te movimenta para você sempre da mesma forma ou atrair o mesmo tipo de situação, você toma a responsabilidade para si e aí você faz a escolha se você vai querer continuar com isso ou se você vai querer mudar, se você vai desfazer esse nó psíquico, vai falando de uma maneira simbólica. Obviamente, você como psicanalista, a sua resposta seria, claro, gente, por favor, vamos fazer análise, né? É importante, ser humano, vamos nos conhecer. Fernanda, fala para mim, complementa um pouco mais sua opinião, por que você acha tão importante? Bom, acho que a Silvia falou super bem, né, sobre como é importante. E o que eu acrescento, né, é que a gente vive uma sociedade, né, que nos cria, né, que nos ensina, todo o nosso processo educacional, ele está muito voltado para o olhar fora, né? Então, se você perguntar para uma criança, né, o que é, né, um planeta, né, o que é uma estrela, ela vai te dar uma resposta, né, incrível da imaginação dela, que é real para ela. Se você fazer a mesma pergunta para essa mesma criança, depois que ela entra na escola, que ela começa a aprender, ela vai te falar uma outra, ela vai te falar uma resposta muito científica que ela aprendeu nos livros. Então, na verdade, assim, a gente tem, né, um sistema educacional que nos molda a um olhar fora de nós, né, a olhar para fora, aprender o que está fora. E o que eu diria, né, que a psicoterapia, né, o fazer a terapia é um voltar para dentro, é um voltar para você. Como já diz Jung, né, a gente está aqui para um processo de individuação, né, a gente está aqui exclusivamente para um processo de individuação. Então, quando a gente tem essa educação fora, a gente tende a seguir padrões, né? A gente tende a escolher o que é comum, o que é do senso comum, ou o que é muito valorizado socialmente, e a gente muitas vezes não acessa, né? Os fenômenos, né? A gente não acessa o que são os fenômenos para si mesmo, né? O significado, né, daquilo para si mesmo. A gente olha num olhar do todo. Né? E esse processo de individuação é trazer o sentido para você. Né? E o que acontece? Né? Quando a gente olha, né, tem esse olhar muito, né, no todo, né, muito no comum, no fora de si, né, segue somente os padrões, a gente vai vivendo uma vida muito sem sentido, né? A gente vai perdendo o sentido. Isso traz um adoecimento. Né, isso traz uma repetição de padrões, né, que a Silvia falou super bem, né, explicou bem na visão psicanalítica, né, isso traz uma repetição dos padrões, né, então sim, né, a gente vai repetindo, a gente repete, às vezes repete as mesmas situações no trabalho, os mesmos relacionamentos, situações na família, em casa, né, porque a gente não percebe o nosso movimento, né, e esse processo de individuação é trazer esse olhar para dentro, né, e aí algo que eu acrescento, né, eu não vou repetir porque a Silvia falou super bem, mas assim, quando a gente está fora, a gente tende a cobrar mudanças de fora. Né? Então, a gente olha para a sociedade que a gente vive, a gente quer uma sociedade diferente, a gente quer uma política diferente, a gente quer uma economia diferente, a gente quer tudo diferente, mas a gente só busca o fora porque a gente está fora. Quando você vem para esse processo de individuação, quando você vem para dentro, né, para esse olhar dentro, você começa a se responsabilizar e a perceber que a sua mudança, né, que o seu caminho mais próprio de significação e de sentido traz uma mudança no todo. Né? Então, aí a gente pode falar de inconsciente pessoal e de inconsciente coletivo. Né? Quando a gente transforma
a gente se responsabilize, a gente vive os nossos sentidos mais próprios e constrói o nosso caminho a partir daquilo que tem um sentido mais próprio para a gente, uma mudança no todo, no coletivo, ela também se dá, ela também acontece. Essa, para mim, é a grande mudança, né, que a gente busca socialmente, que a gente busca em tudo. Começa dentro, né, começa na gente. Então, eu diria que assim, a importância de um processo de individuação, né, de caminhar nesse processo de individuação, é viver o sentido, é viver aquilo que tem sentido para você, é se descobrir, se apropriar, se empoderar do que é seu, né, daquilo que você é, de quem você é. Né? Você não é, você faz parte de um todo, você constitui um todo, mas você é um ser individual. Né? E aí vai a importância, né, de olhar e de viver, de acessar e de viver esse ser individual que você é. Fernanda, maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, Fernanda Silvia. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Ellen, querido. Olhar para dentro. A gente não aprende que ignorância é uma bênção, gente? A minha pergunta é, fazer terapia faz bem ou é bom a gente viver na ilusão, na ignorância, a gente não saber, não perceber, viver no superficial, sabe, nas aparências? Porque olhar para dentro dói, gente, não dói? Dói demais. Ellen, por favor, pode falar um pouquinho sobre? Eu acho difícil responder a sua pergunta se é bom, porque eu acho muito difícil responder qualquer coisa que é muito, assim, boa ou ruim, meio maniqueísta, sabe? Eu acho que, de forma geral, é bom, mas eu também acho que a pessoa precisa estar muito disponível para isso, assim, sabe? Eu imagino que elas tenham histórias para contar de pessoas que, enfim, são colocadas ali, não estão no momento de fazer, ou não estão muito abertas, ou não estão disponíveis. Eu já fiz isso muitas vezes, e eu fui fazer a terapia porque eu quis, nem foi ninguém que me colocou lá, mas de você estar lá e falar de, sei lá, assuntos aleatórios que você sabe que são irrelevantes para você, porque você não quer, ou porque você não confia direito naquela pessoa, ou porque você não quer mexer em certas coisas. Tipo, eu demorei entre viver um evento traumático, né, na minha vida, assim, que desencadeou uma série de problemas. E fazer terapia, eu demorei mais ou menos uns 10, 12 anos, assim. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse ido para terapia na época que aconteceu, e eu tinha, tipo, 12 anos de idade, eu não teria, sei lá, 90% dos problemas que eu desenvolvi depois, porque é uma bola de neve, né? É tipo, você machuca o seu dedinho e quebra sua unha. Se você deixa essa unha quebrada lá, seu pé vai doer, enfim, seu dedo vai doer, seu pé vai doer, tipo, seu pé vai gangrenar, sua perna, é um negócio que vai virando uma bola de neve, assim. E eu sinto que eu só fui porque chegou no momento que não dava mais, sabe? E que aí é muito mais complexo de desenrolar esse nó, né? Porque uma coisa que era pequena tomou uma proporção gigante, você foi ficando perdido no meio desse nó todo e, enfim, aí acaba sendo um processo muito mais difícil, muito mais longo. E eu acho que assim, respondendo a sua pergunta de uma forma mais simples, eu acho que é bom e teria sido ótimo se eu tivesse ido fazer antes. Mas eu acho que essa ideia de que vai ser sempre bom, de que toda a sessão vai ser boa e você vai sair de lá sempre com milhares de respostas, eu acho que eu tinha essa visão meio quase cinematográfica, assim, da terapia, talvez porque, né, eu venho dessa área, mas eu acho que essa visão cinematográfica de que você vai sair de lá sempre com milhares de insights incríveis que vão resolver a sua vida, é, não é assim, né? Às vezes você vai ter a sensação de que, tá, não mudou muita coisa esse dia, mas eu acho que o processo como um todo, quando você olha para ele de uma forma mais macro, você começa a perceber essas transformações, assim, e principalmente quando você se vê frente a frente com coisas que são desafiadoras, e aí você começa a perceber, tipo, nossa, pera, eu mudei esse padrão de comportamento. Eu acho que isso é uma das grandes fichas que caem, assim. Você falou várias coisas interessantes, né? De fato, a análise, muitas pessoas vão procurar terapia ou análise com uma ideia errada, né? Muita gente tem a ideia de que é gente louca que faz terapia, esse é o pior. Mas tem pessoas que vão buscar terapia ou análise achando que o terapeuta ou o analista são uma espécie de mágico, que vai chegar lá, vai dizer
meus problemas são tal, e você vai, o analista, o psicólogo ou o analista vai falar, vou te dar a solução. Não é isso, né? É ajudar, como a Fernanda falou, é olhar para si. Às vezes tem sessões que aparentemente são estéreis, aparentemente. Parece assim aquela coisa que tá num imbróglio, fica ali enrolando, parece que não está falando nada com nada relevante, mas sempre tem alguma coisa que vai aparecer, é uma pecinha, porque são pecinhas de quebra-cabeça que você vai montando ao longo do tempo. Não é um processo de mágica, de plantou a semente e está dando fruta, não. Plantou a semente, vai levar um tempo para essa árvore nascer, para ela florescer. E sobre o mais interessante que eu achei da sua fala, né, da dor, da questão do desconforto, eu às vezes costumo usar um exemplo, uma simbologia para análise, que é assim, é como você ter uma ferida e que você precisa sarar. Só que não é uma mágica que vai passar um anestésico nessa ferida e que vai passar a dor, que vai, sumiu. Não. É um processo que você vai abrir a ferida com um bisturi e vai espremer todo o pus e vai doer bastante, porque dói tirar o que você não queria que estivesse lá dentro, o que te machucou, o que doeu, o que inflamou. Então, vai doer, vai ter... E, normalmente, a sessão que o paciente sai destruído de tanto chorar, ele acha que foi produtiva. Aquela que ficou só na enrolação, entre aspas, não é enrolação, mas que às vezes é a visão que o paciente tem. Ele acha que não. Mas, assim, é um processo dolorido, não é uma coisa deliciosa. Às vezes às vezes não é. É um processo de autoconhecimento e é difícil, principalmente porque quando você começa a olhar para dentro, e a Fernanda falou muito bem sobre isso, nós estamos muito habituados a olhar para fora e achar que tudo que está errado na nossa vida, a gente vai ter que buscar uma mudança fora. Não entende que o processo, muitas vezes, você muda e aí o entorno muda. Porque, na verdade, você é a única pessoa que você pode mudar. E com dificuldades, não é tão simples. Mas quando você muda, é como se você mudasse o seu formato. Então, o entorno muda, porque senão ele não consegue mais achar cola em você. E é um processo complicado, difícil, mas também é uma aventura. Só que é difícil olhar, principalmente para a sua sombra. Porque todo mundo, e a Fernanda, que estuda Jung, que aliás é meu crush, apesar de eu ser psicanalista, tá? Eu tenho que admitir. Nossa, meus professores de Freud que não escutem eu falando isso. Mas assim, tem toda a luz tem uma sombra exatamente do mesmo tamanho. E muitas vezes o ser humano adora olhar para si e se descrever só nas suas qualidades e não olha naquilo que a sociedade chama como defeitos. Na verdade, não é exatamente defeitos, são as suas dificuldades. E às vezes até potencialidades mal aproveitadas, coisas que você desconhece porque está na sua sombra, está naquele aspecto que você ignora de si mesmo. E é dolorido, porque é um processo de desconstruir o que você imagina ser, o seu eu ideal, a sua idealização, ou aquilo que idealizaram de você, aquilo que mamãe e papai, para te amar, fez você acreditar que você tinha que ser daquele jeito para ser amada. Ou aquele grupo, ou a comunidade. E aí você desconstruir isso para se tornar o seu eu de verdade, que é a busca do self, que a Fernanda falou, né? São só maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Desconstruir esse ideal para você buscar o seu eu real, quem você é de verdade, não o que disseram para você desejar, mas aquilo que você de fato deseja. Isso é dolorido, porque tem perdas. Toda escolha implica perda, e vai ter perda. E vai ter dor, vai ter destruição, vai ter relacionamentos abalados, vai ter muita mudança. Então, é dolorido. Mas... Olha, é dolorido. É bem dolorido. Aproveitando esse... Nossa, gente, temos bastante dor. Imagina, gente, por favor, comece a fazer uma análise, terapia, que é maravilhoso, é muito divertido, muito gostoso. Tipo aquele mar, água gelada nesse inverno, mergulha, querido, vem pra cá. Mas brincadeiras à parte. Fernanda, entrando nessa questão, o porquê que eu e a Carla, a gente tinha conversado no passado, assim, tipo, o porquê é importante dar nome
identificar um trauma, por exemplo, sei lá, eu sofro de ansiedade, eu tô com problema de depressão, fico muito nervosa, e por que é importante a gente encontrar o problema, a origem desse problema para você conseguir solucionar? Eu não sei se a minha pergunta se faz clara, Fernanda, se deu para você entender, entender o gatilho? Sim. A identificação, ela ajuda muito, né, Mel, no caminho do tratamento, né? Isso é muito importante. Quando a gente cuida, né? Quando a gente atende alguém, né? E, por exemplo, tem um caso de depressão, né? Ou tem um transtorno de humor, né? Às vezes o paciente chega muito angustiado por não saber o que é, né? Ele está sofrendo, né, com aquilo, ele está com uma crise de ansiedade, né, às vezes com uma crise de pânico, um ataque de pânico, episódio de pânico, ele não sabe o que é. E isso, não saber, é muito angustiante. Então, assim, na verdade, né, tem que ter muito cuidado, né, porque o identificar é importante, né, para um esclarecimento, para uma clareza, mas também não pode ser um estigma, né? Isso é algo importante da gente falar e da gente ter um cuidado quanto a isso, né? Não pode ser um estigma em um lugar que ele se acomode naquele lugar, né? Então, eu ajo dessa forma porque eu tenho um transtorno de humor tal, né? Então, eu tenho algo que justifica essa ação. É muito pelo contrário, né? A identificação, ela traz uma clareza do caminho a ser trabalhado, né? Do caminho a ser percorrido, né? E eu falo que é muito importante essa clareza e esse saber, porque senão parece, sabe, a imagem que me vem, sabe o ratinho, né, na gaiola, né, que corre, corre, corre na roda, né, fica correndo naquela roda e corre, corre, corre e não sai do lugar, né? Quando você não sabe, né, quando você não tem a clareza, né, você patina, né? Você está ali sempre no mesmo lugar, repetindo as mesmas ações, o mesmo comportamento, né? Você tem gatilhos que são ativados da mesma forma e que geram o mesmo padrão de comportamento, né? Então, saber o identificar, ele é importante para essa clareza desse caminho, né? E muitas vezes, né, a pessoa chega mesmo na dor, né? Porque é isso, né? A gente não tem uma cultura, né? Ainda acho que isso está mudando, né? Acho que essa clareza da importância de se olhar, de vir para dentro, acho que isso tá mudando, está sendo mais clara, né? Mas muitas vezes as pessoas chegam quando estoura mesmo, né? Quando o corpo físico já manifesta, né, o sintoma, né? Já manifesta algo que está ali emocional há muito tempo encoberto, né? Então, a identificação, ela traz realmente essa clareza do caminho, né? A clareza do caminho por onde vamos seguir. Maravilhoso, né, gente? Muito bom. E se não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve, né? Brincadeira. Ellen, me fala uma coisa, Ellen, não sei também se você tem interesse de... a gente já conversou a respeito sobre a questão da terapia, que às vezes a gente sai assim, entendendo o mundo e às vezes a gente foi sei lá, uma quarta-feira qualquer, né? Você já identificou, já teve aquela sensação de caracas, eu nunca pensei nisso? Ou para você é como se fosse um caminho que a pessoa estivesse te direcionando para você fazer, para você pensar? Ou se você já teve algumas constatações que foram assim surpreendentes? Eu acho que eu já tive alguma constatação, porque eu tenho memória de contar essa história para alguém, mas eu não estou lembrando de uma constatação. Mas eu acho que para mim é muito mais, tem sido muito mais um exercício de fé, no sentido de acreditar que uma série de coisas são possíveis. Então, acreditar que outra pessoa pode ter uma resposta sobre mim que eu não tenho. Tipo assim, como outro, porque para mim tinha uma coisa muito forte de como outra pessoa vai saber mais sobre mim do que eu, ou como uma pessoa vai conseguir resolver um problema que é meu, sendo que eu tô comigo há mais tempo. Então eu acho que tem uma fé nesse sentido, eu acho que tem uma fé de acreditar numa cura, tipo a Fernanda falou isso, que você não pode se acomodar em cima de achar um nome para aquilo, né? Tipo, eu tive isso durante muito tempo, assim, então eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho crise de pânico, eu não posso viver tal situação porque é isso que eu tenho, isso vai acontecer e acabou.
e aí você não muda os padrões a partir disso, né? Então, acho que para mim tem muito mais a ver com uma fé mesmo, assim, uma crença de que, pera, tá funcionando para várias pessoas, eu já vi funcionar com outras pessoas, deixa eu acreditar no que essa pessoa tá me falando e tentar, e principalmente sair do controle, assim, né? Me permitir sair do controle e seguir o que essa outra pessoa tá falando e não querer fazer as coisas exatamente do jeito que eu acho que tem que ser, o que eu achava que tinha que ser, porque eu já estava fazendo as coisas do jeito que eu achava que tinha que ser há mais de 10 anos e não estava funcionando. Então, quando você pensa isso de, tipo, quando você me pergunta isso de, um momento que, nossa, que incrível, que descoberta, eu fiz uma viagem uma vez para São Francisco, acho que não sei se eu já te contei essa história, mas eu fiz uma viagem para São Francisco sozinha e eu ia encontrar uma amiga que estava morando lá. E foi a primeira, eu já era adulta, eu já fazia terapia há um tempo, e já, enfim, já tinha descoberto, já tinha dado um nome para o meu transtorno de ansiedade, para as crises de pânico, tinha toque, enfim, foi um combo, assim, né? Tinha de tudo. E aí, foi a primeira vez que eu fui fazer uma viagem longa, uma viagem para outro país, assim, sem ninguém, sozinha. E do momento que eu entrei no avião até São Francisco, são 14, 15 horas, era um voo com escala, assim, e tal. Foram 15 horas de crises, assim. Crises e mais crises, tipo ataques de pânico, passava, voltava de passar a noite, assim, vomitando no banheiro do avião, da aeromoça vir me ajudar, a menina do lado me dar remédio, assim, foi caótico. E eu tinha certeza absoluta, assim, que eu ia chegar nos Estados Unidos, ia procurar o primeiro voo de volta, comprar a passagem e voltar. Tipo assim, nada tirava essa ideia da minha cabeça. Ia ser, eu quero voltar pro meu lugar seguro, assim, eu quero voltar para minha casa, eu não consigo fazer isso sozinha. Eu cheguei lá, só que, enfim, não tinha um voo, tinha que ir ia ficar na casa de uma pessoa, tinha que ir para casa dessa pessoa, uma pessoa desconhecida, né? Tinha que ir para casa dessa pessoa e tal, e eu lembro que eu cheguei na casa dessa pessoa e eu mandei mensagem para minha terapeuta e falei, eu vou voltar. Primeiro que mandar mensagem para minha terapeuta já foi um grande passo, porque é tipo assim, na minha cabeça era, não adianta, ela não vai resolver, ninguém vai resolver, o que vai resolver é eu voltar para minha casa. E aí eu mandei mensagem para ela, 100% convencida de que ela não ia me ajudar, tá? E aí eu falei, tipo, não, é que eu tô aqui, mas eu já decidi o que eu vou fazer, tô tendo uma crise e eu vou voltar pro Brasil e tal. E aí ela falou, tá bom, posso te ligar? Daí ela me ligou, daí ela falou, entendi o que você tá me contando. Você já tomou banho? E eu falei, não, mas tipo, eu nem preciso, vou voltar e tal. Ela falou, então faz assim, porque foi um voo super longo, né? 15 horas, enfim, madrugada inteira. Toma banho primeiro, porque se você for voltar de qualquer forma, você vai, enfim, tipo, você vai pegar mais 15 horas de voo, aí a gente vê como que a gente resolve isso, mas toma banho primeiro e dorme um pouco, porque aí você pelo menos volta descansado e tal, né? Daí eu fui e tomei. E aí foi um processo de ir falando com ela e ela ir me sugerindo pequenas coisas do tipo, mas você já comeu alguma coisa? Então primeiro come alguma coisa, encontra sua amiga que você encontrar, fala para ela que, enfim, em algum momento tava tudo bem, assim. E eu acho que para mim foi a minha primeira grande ficha que caiu, tipo, nossa, ela não me falou uma frase mágica, ou ela não me virou e falou, ela não me prescreveu um remédio, ela só me mandou ir tomar banho. E pela primeira vez eu não fui relutante e talvez o caminho seja esse, talvez o segredo more nesse lugar, assim, sabe? Eu acho que essa para mim foi minha maior descoberta, assim. E aí, enfim, essa mudança de padrões foi acontecendo em outras coisas depois. Posso só colocar uma coisa muito bonita, né, que vem dessa sua fala, né, Ellen? Porque a gente é terapeuta, né? A gente está junto, né, com alguém quando a gente pode almejar algo bom e positivo para aquela pessoa naquele estado que ela está, né? Então essa é um dos grandes termômetros assim para se a gente aceita uma pessoa que nos procura no consultório, né, na clínica ou não, né? Se chega alguém para você, né, e você não pode sonhar algo bom para aquela pessoa, né, acreditar, então encaminha, né? Às vezes não é um caso para você atender, né? Mas se chega alguém, né, te trazendo algo, uma questão, e você pode sonhar algo para ela, né, positivo, pode ser que aquilo não, né, não seja, né, aquilo, mas a predisposição do terapeuta, né, do psicólogo ou do analista, né, de sonhar algo bom para aquela pessoa,
né? Então, ok, você pode aceitar, você pode trilhar o caminho, né, com aquela pessoa. E quando você conta essa história, né, eu vejo a capacidade dessa sua psicóloga, né, de estar com você nesse sentido. Né? Ela talvez tenha dito para você, olha, toma banho, porque ela pôde imaginar algo bom naquele momento. Né? Então, algo simples pode ser contribuição. Né? E isso é muito bonito na prática. Né? Porque as coisas se dão, a gente não espera, a gente não sabe mesmo que vai se dar, né? A gente não sabe, às vezes uma pessoa que você atende há anos, né? Tá tudo indo bem, de repente chega uma sessão que, né, desestruturou algo, né? Balançou ali, né? Mas essa condição do estar junto, né, é muito bonita, uma linda história. Que legal. Vocês falaram, eu lembrei de a minha primeira sessão de terapia que aconteceu uns anos atrás, uns 2 eu acho, agora não lembro a data, que eu cheguei, eu estava tão incomodada de falar com aquela pessoa, assim, de abrir, fala um pouco de você, e eu irritada, a mulher quer saber sobre mim, né? Eu não quero falar. Eu saí tão incomodada dali, e aí liguei para um amigo meu, ele falou assim, você tem que confiar, você vai começar um processo de terapia, o primeiro passo é de você confiar, que aquilo vai te levar para algum lugar. Porque se você está incomodado, se você não está entrando de cabeça, acreditando, tendo fé, vai adiantar esse processo de terapia. E realmente fez muito sentido, né? Porque eu realmente estava relutante. Eu de falar sobre mim, imagina, gente, relutante de fazer com aquela profissional. E depois foi como também abrisse a porta, né? A Pandora, né, querida? Aí um problema, uma solução. Mas vocês falaram um pouquinho sobre a questão da profissão. Eu acho que eu vou entrar nesse sentido. Que não vou entrar nem no lugar da mulher, mas é muito bonito esse trabalho, né? De vocês, da profissão de vocês como psicanalista, como psicoterapeuta. Eu queria que você vinha falar um pouquinho, depois a Fernanda, para falar um pouco da beleza, da sensação gostosa dessa profissão para vocês. Inclusive, sobre isso que vocês mesmas acabaram de falar, beleza disso, de que a Fernanda complementou muito bem, essa questão que a Ellen passou do desamparo, enfim, um conteúdo dela, uma questão dela, e que ela se sentiu amparada, ela se sentiu que tinha alguém ali ouvindo o que ela dizia de alguma maneira, e por mais que foi com medidas sutis, essa pessoa fez com que ela se sentisse não tão só, o desamparo ali foi substituído por um acolhimento, por um amparo. Então, isso é muito bonito mesmo. Agora, isso que você acabou de falar, Mê, entra muito nos mecanismos de defesa, que é muito natural e que, enfim, é muito comum que uma parte sua não queira fazer a análise e uma parte sua quer. E aí é com essa parte que tem que ser feita a aliança terapêutica. Eu acho que tudo isso foram motivos que me levaram para essa profissão, que é uma coisa que eu sempre quis e que eu acabei tendo uma outra formação primeiro, outras, né? Você acompanhou aí, e até que eu, num determinado momento da minha vida também, de grandes mudanças, bati a ampulheta na mesa e disse, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Agora mudou, o tempo está contando de outra maneira, então eu vou fazer o que eu sempre quis. E aí eu entrei nessa empreitada de ter um olhar, eu já tinha de uma certa forma com a arte-terapia e com a gestão e com outras formações ligadas a comportamento e de alguma maneira ligado ao humano, mas eu acabei chegando, inclusive pela arte, na Nise da Silveira, para o Jung, e do Jung fui parar no Freud. Então, minha jornada foi assim, para eu me apaixonar pela psicanálise e entender a beleza que existe nisso, de olhar o humano como um humano, não o humano como uma imposição social, aquilo que se diz, né? É lógico que nós vivemos, né, em sociedade, temos que mediar isso, então tem que ter a educação e tudo mais, mas muitas vezes nós vivemos nessa idealização social de que uma pessoa tem que ser assim ou assado, e tudo isso gera essa dor em cada um.
tão individual para cada um, né? Às vezes uma dor para um é uma felicidade para outro, mas justamente poder ter esse olhar para o individual e enxergar a beleza e a dor de cada um é uma coisa que me fascinou muito. Fui totalmente, assim, conquistada, apaixonada logo no começo e por isso que continuei, é o que eu quero fazer, assim, sabe? Aquilo que você se encontra e diz, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, eu imagino, né? Não sei, amanhã eu posso mudar de novo. Mas eu imagino que seja o que eu quero fazer pro resto da minha vida, porque é uma coisa muito apaixonante. E você, Fernanda? Bom, a psicologia sempre teve em mim, né? Foi algo muito natural, né? E por esse caminho eu falo que eu nem tinha muito, na verdade, foi a faculdade que eu fiz, né? A primeira faculdade. Eu venho de uma família, né? Que todos fizeram a maioria de direito, né? E de alguma forma se esperava isso. Mas quando eu assisti uma palestra, né, sobre psicologia, eu falei, gente, é esse o caminho, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero fazer há mais de 10 anos aí. E, na verdade, eu não sabia o que me esperava, né? Eu não sabia, na verdade, né, o caminho, né? Eu só sabia que era isso, eu sabia que era por ali. Daí começa o processo de estar comigo, de me conhecer, de estar dentro. Então, é um caminho, uma profissão que foi me transformando e me dando condições de estar com o outro da mesma forma, né? E eu acho que essa é a beleza, né? A grande beleza, né? Você, a partir do lugar que você vai alçando, né? Em você, que você vai conquistando em você, você vai estando mais apta, né? A estar com o outro que te procura. E por mais que a gente estude, né, linhas teóricas, estude muita teoria, né, isso traz bagagem, isso traz conhecimento, é importante, claro, mas a grande mágica e beleza, né, se dá também na entrega do psicólogo, do terapeuta, né, se dá ali quando você está com o outro na sua frente, né, você saber que você não sabe nada daquele outro, né, e você simplesmente se coloca para estar junto. Né? Vamos saber junto. Ele não sabe, né, sobre ele, ou ele está ali para saber algo, você também não sabe, né? Mas você está ali para estar junto. E quando você só se entrega para o processo, né, para estar com o outro na condição que ele vem, na condição que ele está, então uma mágica acontece, né? O caminho se dá, né? E aí geralmente, né, são as sessões que se dão, que a mágica acontece, né? E eu costumo falar mágica de mágica mesmo, porque é isso, né? A gente não sabe no início da sessão como que vai ser. Você não sabe como que aquela pessoa está chegando até você, mas você só está junto, né? Você só se abre e realmente está inteiro com ela, né? E aí acontece. Então essa é uma beleza assim que me toca profundamente, que eu falo, gente, eu quero fazer isso o resto da minha vida, né? Então disse a Silvia, a gente pode mudar, né? Tudo muda, a gente está em constante transformação, mas é algo que me toca profundamente. Não, é muito lindo, é muito lindo. Ver vocês falando, né, o quanto se passa a verdade, né, desse sentimento de vocês. E, Ellen, eu vou fazer uma última pergunta para você. Eu queria saber como o processo de terapia, ele contribuiu e contribui para o seu processo como profissional, como roteirista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não tem como eu não pensar no seu filme favorito, obviamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Meu filme favorito é meu e de mais 2 pessoas só no mundo, eu acho. Meu filme favorito é o Mulholland Drive, que é um filme que, enfim, se passa num universo de sonho, assim, é todo surrealista e simbólico, eu acho muito genial. Enfim, eu acho que primeiro que, meu, é muito bonito, assim, elas falando, tipo, esse amor pela profissão, é muito raro, assim, de ver isso. Não sei, eu vejo pouco, eu achei muito bonito. Eu já conversei isso até várias vezes com a minha terapeuta, que em vários momentos eu já pensei em estudar psicologia não para ser psicóloga, não como carreira, mas porque eu acho que é um conhecimento complementar muito importante
para o meu trabalho como roteirista, né? Porque eu enxergo, pelo menos, tem vários tipos de roteiristas, né? Tem os roteiristas que são apaixonados pela ideia de contar histórias ou de ter uma série de ideias criativas e geniais. Eu acho que o que me motiva mais como roteirista são os personagens, né? Para mim, as histórias sempre partem dos personagens, que partem das pessoas, que partem da complexidade humana. E que eu acho que é mais ou menos da onde a psicologia bebe também, né? Que é dessa complexidade das pessoas. Então, eu acho que a terapia me fez enxergar as coisas de um jeito bem menos preto e branco, assim, com mais escalas de cinza, o que é essencial para os meus personagens, me fez enxergar a complexidade humana com muito mais tolerância, me fez esperar menos coerência, me fez entender mais as pessoas serem contraditórias, me fez entender mais que às vezes as melhores coisas que você vai escrever. Um dos medos que eu tive quando eu fui fazer terapia é que eu escrevia desde muito criança, assim, né? Desde, sei lá, 7 anos, 8 anos, desde muito pequenininha mesmo, como uma válvula de escape, como uma forma de arte. E muito de tudo que eu escrevia tinha a ver com a tristeza, tinha a ver com ter passado por uma série de traumas. Eu tinha meio que medo até de me curar dessa tristeza e perder minha arte, assim, sabe? Tipo, de ter uma coisa de, mas vai sobrar o quê? Se eu tirar isso, assim, sabe? Quando as coisas começam a se fundir, a gente tem esse referencial de que os melhores artistas e as melhores obras de arte são feitas na dor. Eu acho que me fez aprender um pouco sobre o fato de que as melhores histórias que você escreve são as que você escreve sem necessariamente saber a resposta, sem saber o final. E eu acho que é parecido com o processo que você faz na terapia, né? Você não vai para terapia porque você já sabe exatamente onde você vai chegar. Você almeja chegar numa resposta, mas você não sabe qual vai ser o caminho, e eu acho que é isso que a Fernanda falou. É tipo, eu não faço ideia, você não faz ideia, a gente senta aqui nessa sala e a gente vê o que vai dar. Eu acho que escrever é a mesma coisa. Na NYU, que é a faculdade de Nova York, onde eu estava estudando roteiro, eles tinham uma frase no prédio de escrita, que era uma frase que eu achava muito bonita, que duas frases, né? Que uma delas é que quando você escreve com lágrimas nos olhos, as pessoas leem com lágrimas nos olhos, porque elas se conectam. E a outra é que escrever é tipo uma estrada cheia de neblina, você não sabe qual é o final da estrada, mas você continua, porque você não pode parar o carro. E eu acho que é onde as duas coisas se conectam. Assim, eu vejo meu trabalho como roteirista se conectar com a terapia nesse lugar, assim. Maravilhoso. Gente, eu poderíamos ficar aqui pelo menos umas 4 horas, não é mesmo, para ficar falando e conversando sobre isso. Só que por conta do tempo a gente vai precisar encerrar, mas com certeza estaremos juntas novamente. A gente tem muito ainda para trocar. Muito lindo ver vocês falando, é sempre um prazer. Você sabe o quanto eu admiro todas vocês. E para encerrar, eu queria que, enfim, a Silvinha, depois Fernanda, depois Ellen, eu faço o encerramento para se despedir, se quiser falar alguma coisa, para ficar super à vontade. Silvinha? Eu quero agradecer essa conversa maravilhosa que a gente teve. Espero poder falar com vocês novamente em breve. É isso. Obrigada, Sil. Obrigadão. Fê? Bom, Mel, eu agradeço muito o convite, né? Acho que é um tema importantíssimo de ser abordado, né? Nesse momento que a gente está social também, né? De ir para dentro, de voltar para dentro, né? Acho que é importante falar o quanto que a psicoterapia é importante, né? E que é muito importante também falar, né? Que é o caminho, né? De sentido, né? De uma vida mais de sentido. E é muito importante falar que é um chamado, né? Que deve ser genuíno de cada um, né? Que é importante que não seja, olha, eu tô aqui porque minha mãe quer, o meu marido quer, minha filha quer que eu esteja aqui, né? Mas que seja um chamado realmente genuíno, porque a gente sabe o quanto não é fácil, o quanto que mexe, né? O quanto então é preciso ter realmente essa predisposição e essa energia interna para isso. Mas é sim para todo mundo, né? Então isso também é importante ficar claro. E sobre as linhas, né? Que não existe uma melhor ou uma pior, né? Todas funcionam e é importantíssima essa diversidade de olhar, né? Porque a gente tem uma diversidade de seres imensos,
né? Somos todos diferentes. Então, a escolha da linha, né, é muito importante que você se identifique, que você faça uma sessão, que você veja o que você sinta, né? E vai muito, né, desse sentir mesmo, né, que é o seu caminho de olhar para você. Então, agradeço muito estar aqui, obrigada a todas pelo compartilhar, e é isso. Obrigada, Fê. Ellen? Obrigada por me chamar. Eu acho muito legal que você tá fazendo, tipo, finalmente que o Mulher Maravilha tá saindo, né? Que os vídeos estão saindo, que eu conheço esse projeto faz muito tempo. Não, mas eu acho muito legal o que você está fazendo e eu acho muito legal que você esteja fazendo nas condições que a gente está nesse momento, assim, né? Socialmente falando, que é no meio de uma pandemia, eu acho que é uma oportunidade, pelo menos para mim, tipo, eu sinto muita falta de contato social, assim, de estar com as pessoas. Então, acho que é uma oportunidade das pessoas, tanto de gerar conteúdo, como das pessoas estarem umas com as outras, ou falarem umas com as outras, se conectarem, ainda que seja através de uma tela, sabe? Mas se conectarem, assim, sempre acho muito inspirador o quanto você coloca os projetos para acontecer, assim, sabe? O quanto você tem vários e coloca eles para acontecer de verdade e faz, enfim, me inspira a ser menos preguiçosa. Ai, Ellen, você é minha inspiração. Todas vocês, mulheres maravilhosas, meu muito obrigada. Obrigada, equipe, obrigada a vocês que assistiram o nosso vídeo. E no nosso próximo episódio, nós falaremos sobre a importância do autoconhecimento. Obrigada, gente, gratidão e até breve.